Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto, bem-vindos esta noite aí, família do Senhor, povo de Deus. Vamos chegando, o pessoal já está conectado conosco, a nossa amiga Lúria lá de Arealva, Amanda, Deus abençoe, o Alan, o irmão Flávio, o Oliver, Gabriel, nosso amigo, ao pessoal do Instagram aí também, pessoal conectado aí, oh, glória a Deus, que bom. Um abraço lá para o Paulo, nosso amigo, Deus abençoe o pessoal. Vai compartilhando, chamando os seus familiares e parentes, amigos, para esta noite juntos, buscarmos ao Senhor, compartilharmos a palavra do Senhor. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Nós vamos dar uma arrumada aqui na nossa extensão, que o celular está descarregando ali. Vou conectar aqui esse fio. Amados, estou muito feliz essa noite de estar aqui junto com vocês, tá? E eu tenho certeza, eu repito, eu tenho certeza aquilo que eu vou falar esta noite. Deus vai fazer algo tremendo no nosso meio. Amém? Eu estava orando e buscando ao Senhor e Deus falou comigo. Deus falou: Fabrício, eu vou fazer algo esta noite. Deus falou nitidamente no meu coração, tá? E se você abrir seu coração, você vai ser uma dessas pessoas que vai receber o sobrenatural da parte de Deus essa noite. Amém? Deus, guarde isso que eu vou dizer para você. Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Amém? Guarde esta palavra no seu coração. É o tema da ministração essa noite. Que Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Amém? Deus já me mostrou que pessoas serão curadas essa noite. Deus vai curar pessoas, né? Deus vai realizar um milagre na vida de algumas pessoas. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque Deus falou comigo esse dia. Queria curar pessoas. Queria mover, se for possível, os céus e a terra para abençoar. Amém? O pessoal chegando aí, a Cibele, Deus abençoe minha irmã. Quero mandar a Thaís também, Deus abençoe, em nome de Jesus. O Moisés, ô meu amado, que saudade, Deus abençoe. A Neide, aquele abraço, Neide. Ao pessoal do Instagram aqui, a minha sobrinha, a Ágata, Deus abençoe minha querida, um beijo. Ao João Paulo aí também, aleluias. A Isabel, minha querida. Quero mandar um beijo especial para a nossa pastora Zilda. Deus abençoe, pastora Zilda. Te amamos. Em breve vamos estar juntos aí, dando aquele abraço gostoso na senhora, tá? Quero mandar um abraço também Pastor Salim, Deus abençoe o pastor, sua família, a Marisa, em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, os pastores das nossas igrejas. Eu tenho acompanhado também algumas lives das nossas igrejas, o João Paulo lá de Franca, pastor Francisco, pastor Marcos de Reginópolis, o pastor José João, nosso amigo Zé João, lá de Sumaré, e a sua família. Deus abençoe vocês grandemente, tá? Em nome de Jesus.
Às vezes dá uma travada aí, tá? Mas não saia, tá? Não saia dessa live, que é como eu disse, Deus ele vai mover o sobrenatural aqui essa noite, tá? Deus tem algo tremendo para falar conosco e para operar no nosso meio. Esse é o nosso Deus. Deus está vivo. Eu postei foi ontem, né? Que eu postei sobre a respeito da morte e ressurreição, e eu comentei com a Fiel. Eu vou colocar aqui no domingo foi dia 12, né? A Páscoa. E nós ali, acredito que você também, postou algo nas suas redes sociais falando a respeito da ressurreição e da morte do nosso Senhor Jesus, né? Você compartilhou, você mandou mensagens, glória a Deus, Jesus ressuscitou, nosso Deus vive e tal. E passou a segunda, aí chegou ontem, passou o domingo, aí chegou ontem, na segunda. Eu falei, nossa, nós comentamos no domingo que Jesus ressuscitou, Jesus vive. Hoje é segunda, né? Hoje é segunda, então eu tenho que falar algo. Aí eu escrevi, Jesus, lá em Hebreus, está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Jesus, ele continua vivo hoje, amanhã e para sempre. Ele sempre vai estar vivo, né? Então, todos os dias são dias da qual nós devemos celebrar ao Senhor e glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Ao Everton, Deus abençoe. Para não se esquecer dele. Nós não esquecemos de você, meu amado. Vamos estar orando também no final. Lembrando a respeito de orar no final, manda aí seus pedidos de oração, tá? Pode mandar ao Adão, a Beth e o Adão aí. A paz do Senhor, Deus abençoe. A Beth está mandando um abraço aí para nós. Tá? Um sinalzinho se está caindo o sinal. Mas se tiver caindo o sinal, vocês dão um sinalzinho aí para nós, tá? Um joinha, tá? Se o sinal se tiver bom, vocês mandam vários, tá? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração por nós. Tá? Nós vamos orar, tá? Já tem alguns pedidos aí chegando, alguns pedidos de oração. A Beth pedindo oração pelo Felipe, nós vamos estar orando por ele, tá, minha irmã? Em nome de Jesus. Vamos estar incluindo ele nas nossas orações, tá? Então, essa live, ela também vai estar sendo reproduzida para o nosso canal do YouTube, tá? Então, este culto depois vai estar lá reproduzido no YouTube, e vocês podem acompanhar aí, se você perder algum pedaço aí do nosso culto, você pode ir lá no canal do YouTube, mais tarde, que vai estar reproduzido, tá? Todo este conteúdo, para a glória do Senhor. Amamos o Senhor, exaltamos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Jesus é a nossa alegria, a nossa paz. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é a nossa esperança. Amém? Jesus. A Belinha Neus está assistindo também. Amados, tem algumas pessoas especiais no nosso meio aqui essa noite. A pastora Belinha e a irmã Neuza está também assistindo o nosso culto essa noite. Deus abençoe. Ao Maurício, oh meu Deus, quanta gente abençoada no nosso meio. Você sente podemos dizer, essa energia positiva, essa bênção aqui, né, no nosso meio, amém? É muita gente abençoada nos assistindo. Oswaldinho, seu amigo. Oswaldinho, meu amigo, um abraço, meu querido. Deus abençoe você grandemente. O meu técnico aí, ó. E vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos invocar o nome do Senhor Jesus.
Deus está nesse lugar, Deus está aí na sua casa, Deus está nos contemplando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Senhor. Como o Senhor ministrou no meu coração, falou comigo ao decorrer desse dia, que o Senhor ia fazer algo no nosso meio essa noite. Ó Deus, eu creio, eu tenho convicção que o Senhor vai fazer isso. Deus, nós nos humilhamos diante de Ti e pedimos perdão dos nossos pecados. Nos purifica com Teu sangue. Perdoa as nossas vidas, Jesus. Somos carentes da Tua presença, carentes do Teu amor. Não há ninguém semelhante igual a Ti. Seja nos céus e seja na terra. Nós amarramos o valente, expulsamos todo espírito contrário a Deus. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Amém. Amém? Então, o Deus da qual nós servimos, Ele sempre vai nos surpreender. Guarda esta palavra no seu coração. O Deus da qual nós servimos, Ele sempre vai nos surpreender, tá? Vai fazendo, você pode mandar, tá? Seus pedidos de oração aí no final a gente vai estar orando, e ao decorrer da semana, eu e minha esposa, a gente sempre colocamos esses pedidos diante da presença do Senhor. Eu quero meditar num texto da palavra de Deus. Se você gosta de anotar, você pode anotar aí, pega a caneta e o papel e anota aí em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Seria interessante que outra hora você lesse todo o capítulo de 2 Reis, tá? Todo o capítulo 3 de 2 Reis, para você entender melhor, tá? Todo esse texto aqui. Nós vamos ler apenas 3 versos. Versos 16 a 18. Segunda Reis, capítulo 3, versos 16 a 18. Glória a Deus. Então, quando você tiver um tempo, lê todo o capítulo 3, tá? Seria interessante. 2 Reis, capítulo 3, verso 16, diz assim: E disse: Assim diz o Senhor, fazei nestes vales muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Verso 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. O Espírito Santo possa falar nesse momento nos nossos corações. Amém? Aqui aconteceu algo na época do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, nós sabemos que foi o profeta que substituiu, o profeta Elias. Elias foi arrebatado, tirado desta terra e levado aos céus de uma maneira sobrenatural. Dele, continuando aquele ministério da qual Deus queria realizar ali no meio do povo de Israel. E houve uma situação aqui
de 3 reis que foram à guerra contra os moabitas. O que estava acontecendo na época? Os moabitas, eles eram subjugados pelo rei de Israel. E o rei de Israel aqui na época era Jorão. E esse rei cobrava impostos dos moabitas. E os moabitas se revoltaram contra o rei de Israel e decidiram não pagar mais impostos e até mesmo ameaçaram atacar o rei de Israel. E a Bíblia fala que o rei de Israel pediu ajuda ao rei de Judá. E o rei de Judá naquela época era Josafá. Era um grande rei e um rei que temia Deus. Mas o rei Jorão não era um bom rei. Ele não foi como seus pais. Os pais desse rei Israel era Acabe e Jezabel. Olha, os pais deste rei, Acabe e Jezabel. E Acabe foi um dos piores reis que existiu na história de Israel. Um rei que levou, juntamente com a sua esposa, o povo de Israel a praticar as piores práticas possíveis, podemos dizer, perante os olhos do Senhor. Eles cometiam todo tipo de idolatria e abominação, da qual era abominável diante dos olhos do Senhor. Acabe e a sua esposa Jezabel morreram, e o seu filho Jorão entrou no seu lugar como rei. E ele pede ajuda então a Josafá, rei de Judá, porque aqui agora o reino de Israel estava dividido, o reino do sul e o reino do norte, tá? E o reino do sul era liderado pelo reinado de Josafá, e o reino do norte por este rei Jorão. Além desse rei Josafá que ele pediu ajuda, ele também pediu ajuda para outro rei, e esse rei chamava o rei de Edom, tá? O rei de Edom. E quando ele pede ajuda para o rei de Judá, Josafá, ele aceitou socorrer Jorão para lutar contra os moabitas. Então se ajuntaram esses 3 reis, o rei Jorão, o rei Josafá e o rei de Edom. Esses 3 reis se reuniram e um disse ao outro. Tiveram ali um momento ali da qual eles se aconselhavam uns aos outros. Por onde vamos começar? Por onde irmos? Como vamos marchar com o nosso exército? E a Bíblia fala que esse rei de Edom disse: vamos pelo deserto de Edom, e ali então nós vamos alcançar os moabitas e vamos destruir eles. Em nenhum momento nós percebemos aqui que eles consultam a Deus, eles pedem a direção de Deus se realmente eles poderiam guerrear contra os moabitas. Era costume da época, antes do exército de Israel sair contra outro exército inimigo, eles invocavam a Deus, entregavam sacrifícios a Deus, para que Deus então direcionasse eles o que eles deveriam fazer. Então, nesse momento que eles estavam ali discutindo as estratégias de guerra, um deles perguntou: por onde nós vamos? E esse rei de Edom fala: vamos pelo deserto de Edom, vamos por ali. Veja que o conselho veio de um rei que não temia Deus, que era um rei idólatra, era um rei que adorava outros deuses e não o Deus de Israel. Então, eles já começaram errados em pedir orientação para um rei que não tinha visão das coisas de Deus. Mas quando nós não temos a visão das coisas de Deus, nós perecemos, tá? Nós, como diz aí, entramos numa barca furada, tá? Então nós precisamos ter a orientação de Deus para aquilo que nós devemos, algo que nós devemos fazer. Então,
A Bíblia fala que eles ficaram 7 dias com os seus respectivos exércitos e também com os seus gados, seus animais, da qual ia tanto os animais que eles usariam para guerrear, né, os cavalos de guerra, e os animais que eles usariam para ser alimento deles, porque dependendo da guerra demorava alguns dias, então eles tinham que ter um suprimento ali, um alimento para continuar ali guerreando. E a Bíblia fala que eles ficaram perdidos no deserto e sem água. E nós sabemos que sem água não há vida. Para ter vida precisa de água. E eles perceberam que já estava acabando a água deles, e ali então esse rei Jorão começa a murmurar, falando: e agora? Nós vamos morrer aqui nesse lugar sem água? Deus vai nos entregar nas mãos dos moabitas? Aí Josafá diz: aqui na terra de vocês, em Israel, não há nenhum profeta entre vocês que possa consultar o Senhor por nós? E existirá um, e esse cara se chama Eliseu. Ele se chama Eliseu. Então, nós não sabemos, a Bíblia não fala se Eliseu estava acompanhando o exército de Israel ou se Eliseu estava ali no local, perto, próximo, da onde eles estavam passando necessidade. A Bíblia não fala se Eliseu estava acompanhando o exército ou se estava ali perto do local onde eles estavam passando necessidade. Aí, mandaram chamar Eliseu, e Eliseu comparece diante do rei Jorão, que pergunta para ele e fala: consulta a Deus aí. E de cara, Eliseu já dá uma dura, né, vamos dizer assim, nesse rei. Fala: quem tem eu contigo? Eu não tenho nada a ver contigo, né? Eu só vou atender o seu pedido por causa de Josafá, rei de Judá, que é um homem temente a Deus. Olha que coisa interessante. O profeta, ele foi contra aquele rei Jorão, porque ele sabia que aquele rei era um rei idólatra, era um rei da qual ia contra os princípios da palavra de Deus. Então, Eliseu, o profeta Eliseu, não concordava com as atitudes daquele rei e disse para aquele rei, confrontou aquele rei: eu só vou atender o seu pedido por causa dele, dessa pessoa que está aí do seu lado, que é o rei Josafá. Eu acredito também, a Bíblia não fala, mas também ele falou: não é por causa também desse outro rei aí não, o rei de Edom, mas é por causa de Josafá. Quando eu tememos a Deus, quando nós tememos ao Senhor, você pode ter certeza que nós pedimos algo, Deus faz algo por nós. E por causa de nós, por causa da nossa intercessão, outras pessoas são alcançadas. Por causa de Josafá, que era um homem de Deus, um homem que temia Deus, tanto o rei Jorão quanto o rei de Edom foram alcançados. E já que nós vamos entender o que Deus fez. A Bíblia fala que Eliseu mandou chamar está aqui no verso 15: traze-me um tangedor. O que era esse tangedor? O tangedor era um músico que louvava a Deus, que entoava louvores a Deus. Ele mandou chamar esse tangedor, e ali então ele começou a ministrar louvor a Deus,